Muito bem. Então nós estávamos falando sobre a prisão de Paulo em Roma, no capítulo 28, verso 30 e 31 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo então vai alugar uma casa, vai pagar o aluguel, que nós falamos que Paulo, ele era um fazedor de tendas, e ele nunca se preocupou em gastar dízimo da igreja, em consumir o dinheiro que era da igreja. Na realidade, é que muitas igrejas mandavam o sustento, como a igreja de Filipenses, que mandava o sustento para Paulo quando ele estava lá preso em Roma. A igreja de Filipenses, apesar de ser uma igreja pobre, ela atendia a necessidade do servo de Deus. Mas Paulo sempre se preocupava em fazer tendas para não ser pesado para a igreja. Então Paulo vai falar para muitas pessoas, porque aqui no versículo 30 diz que muitas pessoas iam ali ouvir alguma coisa do Evangelho. E entre tantas pessoas, aquela moça, que era namorada de Nero, e que depois vai originar a morte ou a decapitação do apóstolo Paulo, por causa da conversão daquela moça. Paulo então, irmãos, vai pregar o Evangelho, vai escrever cartas. Por exemplo, ele vai escrever uma carta que está registrada na Bíblia Sagrada, chamada carta a Filemon. Nesta carta ele vai mandar um moço que era um escravo fugido, que naquela prisão, ele tinha se convertido ao Evangelho. E eu sempre digo que o homem, aonde ele está, ele tem que dar frutos do Evangelho. É verdade que muitas pessoas se frustram com o Evangelho. O Evangelho muitas vezes leva as pessoas a se frustrarem. Não que o Evangelho frustre alguém, não que o Evangelho decepcione alguém, porque nem o Evangelho frustra ninguém e nem Jesus frustra ninguém. As pessoas muitas vezes elas são frustradas pelas atitudes do homem, porque é o homem o responsável por certa atitude que leva as pessoas a se envergonharem do Evangelho. Paulo, falando da igreja de Roma, ele disse assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. E eu já sirvo ao Senhor há 39 anos e eu não me envergonho do Evangelho. Preguei o Evangelho dentro do fórum, preguei o Evangelho na delegacia onde eu trabalhei, porque o Evangelho ele não frustra ninguém. O Evangelho ele não decepciona ninguém. E Paulo então está aqui aplicando o seu dinheiro no reino do céu. E toda vez que você aplica o teu dinheiro no reino do céu, você está colaborando para que o Evangelho seja propagado. E esta prisão, nós vemos aqui no livro de Filipenses, que foi uma carta que ele escreveu lá na prisão, na casa do imperador. Veja que ele escreveu esta carta na casa do imperador também. Ele diz que a prisão dele vai contribuir para que muitas pessoas tomem ousadia de pregar o Evangelho. Capítulo 1, verso de número 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuirão para maior proveito do Evangelho. Ora, meus irmãos, a nossa vida ela está nas mãos de Cristo. A minha vida ela está nas mãos de Cristo. Todas as vezes que eu fizer alguma coisa e a coisa que eu fizer contribuir para o crescimento do Evangelho, eu me sinto feliz, eu me sinto gratificado, eu me sinto como uma pessoa útil para Deus. Porque a pessoa, para ser útil para Deus, ele não tem que fazer alguma coisa para engrandecimento dele próprio.
Para você fazer alguma coisa útil para Deus, você tem que fazer alguma coisa útil para que o evangelho prospere. E o verso de número 13, ele diz assim, ó: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas em toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Tudo que nos acontece no evangelho, muitas vezes nós não queremos, às vezes que até que fique oculto. Mas as coisas do céu, elas não ficam ocultas. Elas não ficam ocultas. A pregação para aquela menina, que era namorada de Nero, não ficou oculto. Não ficou oculto. E aí Paulo vai dizer: as minhas prisões contribuiu para que uma alma seja salva. Eu estava conversando com a minha esposa, essa semana nós estávamos conversando, e ela disse que um moço, ali na cidade de Porto Alegre, ele, decepcionado certamente com a namorada, ou certamente com alguma coisa que ia mal na sua vida, ele lançou-se no 5º andar do edifício e lançou-se para suicidar-se. Mas às vezes traz outro problema. Muitas vezes você soluciona o teu problema, mas às vezes traz outro problema para a família, para a mãe, para o pai. Ao invés de você se converter ao evangelho, ao invés de você dedicar a tua vida para fazer alguma coisa útil na obra do Senhor. Eu me lembro que quando eu estava ali na cidade de Sobradinho, e eu sempre falo da terra onde eu me converti, e ali naquela cidade, um moço também, ele brigou com a namorada e depois tomou um vidro, ou tomou um copo inteiro de um veneno chamado Tiodan, que é um veneno usado para desbroto de fumo, e aquele moço entrou numa mata, na ânsia da morte, morrendo, porque suicidou-se com veneno Tiodan. E eu digo, irmãos, eu disse para os irmãos ali: enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou pregar o evangelho aonde o Senhor me chamar. Para quê? Para que alguma pessoa, se uma alma se converter, se uma alma mudar o seu caminho, se uma alma mudar a sua vida para servir a Jesus, eu já me sinto gratificado em fazer alguma coisa útil para Deus. Então Paulo, 2 anos, foi pregando o evangelho. 2 anos ininterrupto. E ele disse: olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Para mim, disse ele, quando ele escreve para Filipos, ele disse: para mim, o viver meu é Cristo. E se alguém me matar, se alguém mandar me matar, como Nero então vai mandar matá-lo, ele disse: para mim o morrer é ganho. Para mim o morrer é ganho. Porque eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra-se em mim a divulgação do Evangelho de Cristo. Eu quero que você está nos ouvindo neste programa, que sabe, essa semana você ouviu falar tanto em apelação. Paulo apelou para César, porque ele tinha dupla nacionalidade. E aqui, eu meditando na palavra, no livro de Atos dos Apóstolos, eu vendo aqui que ele está defendendo outra nacionalidade. Porque ele está defendendo a nacionalidade espiritual. Então ele era romano, ele era judeu, e ele tinha uma outra nacionalidade, a nacionalidade espiritual, que nós adquirimos através do sangue de Jesus. Eu estava comentando terça-feira na nossa igreja, ali na igreja do Canudos, uma palavra que o pastor Enio leu no livro de Apocalipse, quando
no capítulo de número 5, os anjos e os anciãos glorificavam a Deus, dizendo: o Senhor é digno de desatar os selos. Tu é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Quem é digno? Jesus Nazareno. Porque disse os 24 anciãos que estão ali no céu, o verso de número 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tornar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus. Então Jesus, quando morreu no Calvário, ele estava comprando homens e mulheres para Deus. Que sabe você quer ser comprado neste dia que você está ouvindo esta palavra? Está comprando homens e mulheres de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de todas as nações. Jesus comprou-nos por um grande preço, que não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas corruptíveis que nós fomos comprados, mas fomos comprados pelo poderoso sangue de Cristo Jesus, que verteu na cruz do Calvário. E eu lendo no livro de Lucas, quando Jesus foi morto, do lado de fora de Jerusalém, que hoje está uma grande briga, né? Será que Jerusalém pertence a Israel? Pertence ao povo palestino? Então, uma grande discussão. Jesus foi morto do lado de fora de Jerusalém. E Pilatos mandou escrever, em cima da sua cruz: Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. E a Bíblia diz no livro de São Mateus, no capítulo de número 23, verso 37, quando Jesus disse: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis abrigar vocês como uma galinha abriga os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E aí Jesus vai morrer, e através do seu sangue, ele vai comprar homens e mulheres de todas as nações, línguas e povos. Vai comprar para quem? Vai comprar para Deus. Vai comprar para Deus estas pessoas. E vão reinar. O verso de número 10, e para o nosso Deus te fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Numa terceira nacionalidade que Paulo está defendendo aqui, a nacionalidade espiritual. Nós estamos de posse do reino espiritual, do reino do Messias. Eu falei ontem à noite, terça-feira de noite, eu falei ali na nossa sede, que quando Daniel teve aquela visão, no capítulo 2, verso de número 45, ele viu, depois de ruir todos os reinos, o reino babilônico, o reino caldeu, o reino grego, o reino romano, e ele viu nascer um reino que jamais será destruído, o reino do Messias, que disse João, será para sempre, será sempre eterno. Você não quer habitar nesse reino? Pedro foi perguntado: Senhor, o que nós vamos receber por nós estarmos aqui? E Jesus disse assim: olha, Pedro, vocês vão receber 100 vezes mais aqui nesta terra, e por fim vocês vão receber a vida eterna. Deus quer te dar 100 vezes mais de bênção aqui nesta terra, e depois a vida eterna. Oramos pelos irmãos que estão nos assistindo. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, o teu amado Filho, abençoa nosso ouvinte, abençoa o nosso telespectador que está nesse momento aceitando a salvação desse reino espiritual. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém.